Shalom, Alexandre que falava, foi oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Nesse 14 de abril de 2022, nós estamos lendo um estudo de Gálatas, dedicado ao esclarecimento sobre a guarda da lei no Novo Testamento, incluindo o sábado e os 10 mandamentos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O ministério de Paulo e a revelação de Paulo não foi dada pelos apóstolos a ele, mas por Jesus Cristo, ressurreto. É isso que Paulo declara. E nem veio da mente de homem algum, a não ser do próprio homem Jesus, perfeito, ressurreto. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região da Turquia que incluía 4 grandes cidades, né? Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia e outra. Graça e paz da parte de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, no qual glória para todos sempre. Amém. Essa observação do presente século mal também nos remete à dispensação atual da igreja que nós estamos e a dispensação continuada do tabernáculo de Davi. A igreja, resgatada desse século mal, ela não espera o edificar do tabernáculo de Davi. Ela espera a Jerusalém celeste, a pátria celeste. Mas Israel ainda espera o levantar do tabernáculo de Davi, que eles estão a sua visão está opaca com o véu até o seu resgate na volta de Jesus, Zacarias 14, Joel, etc., no dia da grande tribulação da angústia de Jacó. Jeremias 31. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A graça de Cristo é o único verdadeiro evangelho, que veio assim, de Cristo ressurreto, a Paulo, e esse nos transmite, o qual não é outro, mas é alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O outro evangelho é transtorno. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também, vos digo que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória de Cristo, não glória dos homens. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele não recebeu de um homem que lhe entregou alguma coisa de terceiro e nem aprendeu de um homem diretamente, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Na minha nação incidia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas quando aprova Deus que desce, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou, pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não constei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. 15 dias ele viu Pedro e Tiago. Depois que ele passou 3 anos na Arábia, voltou para Damasco e retornou 15 dias em Jerusalém. 3 anos é o suficiente para se receber revelações na Arábia do próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, acerca do que vos escreveis diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia e não seria conhecida a vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé, que antes de destruir glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então ele foi para Antioquia da Síria,
onde ele foi comissionado missionário para pregar na Europa e evangelizar. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Então terminou a sua viagem, sua primeira viagem, que levou também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima. Tito era o bispo de Creta, né? Para que de maneira alguma não corresse eu, não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Por isso, por causa dos falsos irmãos, que se tinham intermitido secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado como o apelo da circuncisão, por aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse opera também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou. Eles temendo que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives com os gentios, não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então Paulo repreendeu a Paulo repreendeu a Pedro, que estava procedendo hipocritamente com relação à guarda da lei dietética, né? Da lei cerimonial litúrgica do Antigo Testamento. Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo insiste na justificação pela fé, sem obra da lei, sem obra da carne, porque a fé é obra de Cristo, a encarnação, o ministério da palavra, a paixão, morte e ressurreição, e a ascensão ao céu e o futuro advento. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, Cristo edificou a nossa justificação pela fé. Então, nós não podemos voltar aos rudimentos da lei, da liturgia, dos símbolos da lei. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei para viver para Deus. Por quê? Porque a lei ela só fala quem está vivo. Como nós morremos com Cristo na cruz, ela não tem mais o que nos falar em termos de maldição. Deus levou toda essa maldição da lei em Cristo Jesus. E nós temos agora uma nova lei em Cristo, que é o amor a Deus e ao próximo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então ele é bem claro aqui sobre a questão do que ocorre se nós podemos estabelecer, se nós queremos estabelecer a nossa justiça da lei. Porque o Espírito foi dado pela fé. Não, ele vai tratar isso no capítulo 3. E nesse capítulo ele já tratou de algumas questões que nós tentamos equivocadamente construir uma justiça com a lei. Cristo morreu debalde se nós fizermos isso. Nós somos escravos e não livres. Por quê? Ele vai falar que nós éramos menino de uma babá. Apesar de sermos filho, a lei é um ai, uma babá que mandava em nós. E aí nós éramos como escravos. Não estou morto com Cristo no batismo. Não.
Então eu não vou estar honrando o meu batismo, se eu quiser procurar uma justiça da lei. Cristo não vive em mim na carne. Porque se Cristo vive em mim, então não há lei contra mim. Porque o Espírito da lei, da vida, né, ele venceu o pecado que está em mim. Não fui crucificado com Cristo, então Cristo morreu em vão, como ele disse. Não participo do ofertório. Então, se o ofertório é levado pela fé em Cristo, na graça de Cristo, não nas obras que nós façamos na lei. Não recebi o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo é a ação que nos vivifica para a justiça. Então, toda essa lista de trágicas consequências aqueles que querem construir uma justiça da lei. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para nos obedecer à verdade e a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele diz, olha, o Espírito que vivifica foi dado pela fé, não pela lei. Portanto, a lei de Moisés não foi para nos justificar, mas para nos amaldiçoar se nós sairmos dela. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Então, o que nós vamos ganhar com a carne? Se nós não ganharmos com o Espírito Santo, nós não vamos ganhar nada com a carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, o ato de Deus, todas as maravilhas, milagres, salvação, consolação, ensino, e o futuro arrebatamento vai ser feito pela pregação da fé e não da lei, das obras da lei. É o caso de Abraão, que creu em Deus, aí ele cita o caso de Abraão. Isso lhe foi imputado como justiça. Não havia nem lei na época de Abraão e ele já foi justificado por Deus pela fé. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro ao Evangelho de Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, Abraão, pai desta fé, desta salvação pela fé. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, Abraão foi o primeiro crente, vamos dizer assim, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, como nós tínhamos dito. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, aqui nós temos duas dificuldades de sair da maldição da lei. Porque nós não podemos cumprir a lei se o Espírito não atuar em nós, na nossa essência, alma e corpo. E no nosso intelecto, né? A percepção da consciência e o intelecto. E aí nós vamos cair em erro da lei, em qualquer ponto da lei nós nos tornamos malditos. Como ele disse, a lei é para ser totalmente cumprida. E quem pode fazê-lo? Ninguém. Só Cristo o fez. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E ele já anunciou, ele fala também, né, em Romanos, né, o justo viverá da fé. Ou seja, da fé, da confiança no ato de Deus, nos atos de Deus. Ora, a lei não é da fé e na dispensação, claro. A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele recebeu a punição, a maldição da lei para nos libertar da lei, da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. E assim, justificado, o Senhor pegou o livro da destra do Pai e enviou o Espírito Santo para nós. E, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Quando Jesus toma o livro do Pai lá em Apocalipse, ele está tomando o livro da lei. Ele está tomando o juízo de Deus, a ira de Deus que se consuma pela lei aos rebeldes. E, mais ainda, os rebeldes da fé em Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitos, mas como de um só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então diz que as promessas de Cristo não é para Israel, mas para Cristo, e depois para Israel. Então, para Israel, por meio de Cristo. Mas como Israel negou esta fé, não o povo, mas
seus dominadores, nós temos uma semana de grande tribulação para que o tabernáculo de Davi seja reerguido em definitivo para o milênio na terra. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Agora ele vai entrar na metáfora do testamento, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão, logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, Paulo está deixando claro o que? Na metáfora do testamento e da herança, que o crente Abraão recebeu as promessas, porém ele não morreu. Quando ele morreu, ele não foi dada a herança. Então, esse testamento era válido para a morte do Filho de Deus, porque era um testamento de Deus para o Filho, que é Jesus. E quando Jesus morre na cruz, ele toma esse testamento como herança para nós, que é o Espírito Santo que nos vivifica em justiça e em verdade. A lei não pode fazer isso, então Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja e nós somos justificados na sua ressurreição, porque o Pai aceitou o sacrifício e mandou o fogo do seu holocausto ressuscitar a Cristo, o cadáver de Cristo. Então, plenamente justificados em Cristo, nós somos crentes da fé, da promessa de Abraão. Então, nós somos israelitas, porque nós vamos casar com Cristo pela fé. E somos, então, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo desse testamento da fé de Abraão. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, Deus, para não deixar a humanidade e o mundo sem nada, enquanto a promessa, a herança, o testamento de Abraão fosse aberto pela morte de Cristo, ele mandou a lei, com Moisés, para dar um refresco, vamos dizer assim, ao mundo, de maneira que a lei nos serviu de aio, o babá, para que nos conduzia a Cristo. Agora ele vai entrar nessa metáfora do menino e da babá, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da babá, de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já viveram a justiça de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Ok? Entendido essa metáfora? E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem inventa norma e babilônica são os rabinos de Israel, dizendo que tem que ser filho de mulher, quando a Torá diz que é ser filho de Abraão, filho de homem, patriarcal. E tem que seguir a circuncisão, que é uma opinião dos rabinos, não é a lei que exige isso. Porque ela nem é da lei, ela é, para ser israelita, precisa casar com um judeu, um israelita. Como nós casamos com o rei de Israel, Jesus. Então nós somos israelitas, hebreus, pela fé e descendentes pela fé das heranças do testamento de Abraão, das suas promessas. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O menino não manda em nada, quem manda é a babá, que cuida do menino, né? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que ele clamava Pai. Então, primeiro aí a sequência. Jesus nos tirou da lei, da babá. A lei era uma babá. Nós éramos menino. E ele, com a morte, ele pegou o testamento de Abraão, da fé, e nos tirou e justificou da maldição da lei, da babá. E nos tirou e nos adotou como filhos também, como ele, livres agora na Jerusalém celeste, livres da Jerusalém dos conflitos, das guerras da Jerusalém terrestre. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. E nos enviou também o Espírito Santo, que é o penhor, é o fogo da nossa ressurreição e glorificação final na volta de
Cristo como se fazia no holocausto. O fogo de Deus veio no cadáver de Jesus e o fez viver queimando o linho do soldado de Turim. Assim que já não és mais servo, mais filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais para outra vez os rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Então ele está dizendo aqui que os rudimentos de menino, de babá, é a lei. Muita gente está querendo voltar, como os irmãos adventistas, à guarda de sábado, etc., a não comer porco, por motivo de justificação diante de Deus. Isso não justifica. Isso pode ser motivo de conveniência, isso pode ser motivo de simbolismo, mas não pode ser motivo de justificação. E nem pode ser o selo de Deus, porque agora o selo não é mais o símbolo do sábado. O selo é do reformado por apóstolo Paulo, é o penhor do Espírito que habita em nós. Esse é o selo de Deus atualmente, no Novo Testamento, na Nova Aliança. E aqueles rudimentos fracos e pobres dos meninos, da babá, nós não podemos voltar, sermos escravos novamente, guardando dias, meses, tempos e anos. Esse é de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos vossos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Então, Paulo aqui vai falar sobre outros assuntos, e nós vamos, a primeira parte, parar, porque o vídeo está ficando longo, e vamos fazer a observação do sábado. Tem alguns judeus messiânicos ou adventistas que querem interpretar essas festas, dias e meses com os calendários pagãos. Não, todo o texto aqui está envolvendo a lei, está envolvendo... Então, Paulo, quando fala de meses e tempos e dias, ele está implícito que, no contexto, ele está falando dos meses, dias e festas. E aqui ele está vetando as festas bíblicas. Por quê? Porque as festas bíblicas, Levítico 23, são 7, não é? 4 já se cumpriram. Quais as 4 que se cumpriram? Foi a Páscoa do Senhor, que ele morreu a paixão, a primícia, o pão asno e o Pentecoste. Agora tem o Yom Kippur, as trombetas de Yom Kippur e os tabernáculos. Essas 3 festas, Paulo está dizendo, não é para nós, já acabou. Nós estamos livres dessas festas, dessa lei. Os judeus não, eles vão passar por essas festas na grande tribulação. Então, olha, pare aí. Paulo está advertindo, pare aí. Porque você vai cair em maldição se você for guardar as 3 últimas festas. Nós temos o encontro com Cristo nas nuvens, não é mais na terra. No tabernáculo, a festa do tabernáculo de Israel. Quem vai se encontrar na festa dos tabernáculos com Jesus na terra são os judeus na grande tribulação, quando se tiverem convertendo e arrependendo. Está lá em Zacarias 14, da crucificação do filho primogênito. Chorando e angustiando todas as famílias da terra, não só os judeus. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Bom, eu vou parar para o vídeo não ficar muito longo. Vamos continuar na segunda parte, capítulos 5 e 6 de Gálatas, deste estudo. Esse que nos falou, Alf, veja a continuação na segunda parte.